Olá, como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar as minhas leituras no mês de outubro. Mas eu vou logo avisando que no mês de outubro eu li bastante coisa. Então com certeza esse vídeo vai ficar gigante. Então vamos começar logo, já vamos ao que interessa. O primeiro livro que eu vou compartilhar é uma leitura nacional, de uma autora nacional. Estou falando do livro Ao Meu Ídolo com Amor, da autora Mariana Pereira. Olha que capa mais linda, vocês sabem que eu sou chegada numa capa, né? Essa capa aqui é uma capa muito legal, assim, bem chamativa. Por falar em chamativa, a sinopse desse livro também é muito chamativa. É uma sinopse, assim, que você lê e logo de cara, para quem é fã de livro policial, acaba se interessando pela leitura do livro, que foi o meu caso. Essa autora aqui, gente, é uma autora, assim, que escreve de uma maneira, assim, muito especial. O envolvimento dela com os personagens, a maneira como ela desenha, estrutura os personagens é muito interessante. Ela também escreve, assim, de uma forma mais descontraída, uma forma mais alegre, assim. É uma delícia, assim, ler o livro dessa autora. Só que tem um porém. A história em si, gente, não é uma história assim muito envolvente, infelizmente. Uma história que eu achei que choveu no molhado. Muitas vezes a história chega a ser cansativa, não sai do lugar. E eu sinceramente achei também, gente, que faltou muitos elementos de um livro policial. Nesse caso aqui, infelizmente, porque assim, eu me apaixonei pela autora, pela maneira que ela escreve, mas não gostei do enredo, não gostei da trama em si. Mas vamos à história, depois a gente fala mais sobre isso. Esse livro conta a história da Ana Maria, que é uma investigadora assim prodígia. Ela tem apenas 24 anos e ela já é uma grande investigadora de polícia, que já resolveu vários casos de assassinatos, casos assim muito difíceis de se elucidar, mas ela resolveu o caso. Então ela mostra assim a competência dela. Você percebe que ela é muito competente. Ela é uma policial assim totalmente durona. Você tem uma ideia dela assim não ter coração, mas ela tem coração, ela tem o seu lado meigo também. E você percebe muito disso na amizade que ela tem com o cachorro dela. Ela tem um cachorro assim que é muito amiga dela, e você percebe, né, que ela tem um outro lado, não tem só o lado durona, né, agressiva, porque ela é muito assim agressiva, durona com as situações, né, que envolvem, né, a vida dela, às vezes até com os amigos dela. Então você percebe esse lado meio difícil dela de personalidade. Mas ela tem um outro lado também, né, que é um lado mais meigo. E a Ana Maria, gente, nesse livro, ela assim tem um grande desafio, que é descobrir um assassino em série que anda matando as namoradas de um grande ator. O nome dele é Bernardo, e é isso mesmo, eu falei namoradas no plural, tá? Vocês não entenderam errado. O Bernardo, então, já dá pra perceber que ele é super namorador, né? Então, essa pessoa, você percebe que tá matando todas as namoradas dele. Então você percebe que é um fã, que gosta muito dele e quer eliminar, né, todas as namoradas dele. E a Ana Maria, ela não consegue resolver esse caso, já faz um tempo que ela tá investigando juntamente, né, com a sua equipe, e eles ficam meio que patinando e não conseguem descobrir, porque o assassino assim não deixa pistas, ele comete os crimes, é uma coisa muito bem feita e ele não deixa rastros. Ele só deixa um bilhete, né, na mão das suas vítimas, que é Ao Meu Ídolo com Amor. Então você percebe, né, que realmente é um fã. Isso deixa a Ana Maria e sua equipe, assim, muito preocupados. Só que tem um problema, gente, entre a Ana Maria e o Bernardo. Eles simplesmente se odeiam, eles não se dão bem de jeito nenhum, eles não conseguem viver no mesmo ambiente, assim. Então você vê, assim, uma briga de gato e rato constante em relação a Ana Maria e o Bernardo. Você percebe que eles não se toleram. Só que, para conseguir chegar até esse fã, ele quer matar as namoradas do Bernardo. Então a equipe dela, né, já que não tá conseguindo assim muitas respostas para o crime, resolve armar um plano. E qual é esse plano? Unir a Ana Maria e o Bernardo para fingirem que eles são namorados. Então eles passam a conviver um pouco mais, a participar de festas, que o Bernardo, né, participa de muitas festas. Então a Ana Maria passa a ser acompanhante dele. Ela aparece, né, nos jornais como a nova namorada do Bernardo, porque eles querem descobrir quem é o assassino. E ela, né, é um possível alvo.
Só que no começo, gente, é muito difícil pra eles, porque como eu disse, né, eles não se dão bem de jeito nenhum. Só que com essa convivência mais próxima, né, a Ana Maria começa a conhecer um pouco mais o Bernardo, ela começa a conhecer um outro Bernardo, e ele também começa a conhecer uma outra Ana Maria. Você já até imagina o que deve acontecer, né? Claro, ele se apaixona. Só que aí, gente, o que acontece? Os dois acabam lutando contra isso, né? Ela não quer de jeito nenhum, né, estar apaixonada por ele, tanto é que ela tem um caso, né, com o seu grande amigo, que é o Ian, se não me engano o nome dele, e ele também faz parte, né, da equipe dela. Então você acaba pensando que vai se formar um grande triângulo amoroso, só que não, o triângulo acaba se desfazendo logo, e isso me deixou decepcionada, gente. Por quê? Porque eu achei o Bernardo um mocinho muito água com açúcar. Sabe aquele mocinho assim? É muito tolerável, né? Eu queria que ele fosse um mocinho assim mais firme, mais decidido, que é o caso do Ian, né? Que é o outro investigador, que é, né, o namorado, né, da Ana Maria. Só que o Ian já é um pouco mais determinado, um pouco mais forte. Eu senti a falta disso no Bernardo. Só que aquele triângulo amoroso que você pensava que ia surgir na história, acaba não surgindo e fica assim um laço muito fraco. E foi um detalhe que eu não gostei do livro. Outro detalhe assim, fora né, essa mudança dos personagens, uma coisa que eu não gostei, gente, é o quê? Esse livro é um livro policial. Só que é um livro, gente, que falta muitos elementos de livro policial. Falta aquela parte da investigação, do decorrer da investigação, aquela coisa assim de investigação florense. Então você sente muita falta disso, sabe? Tem alguns elementos aqui, algumas pistas ali, então fica uma coisa muito vaga e não fica uma coisa assim muito concreta. E o livro tem muita enrolação, assim, muitas partes chega a ser cansativo, chegam umas partes assim que você quer desistir da leitura, mas você continua com a leitura porque, como eu te falei, a autora escreve de uma maneira gostosa de ler, só que a história não é gostosa de ler, né? É estranho isso, né? Até é contraditório, mas foi o que eu senti lendo esse livro. E infelizmente não foi tudo aquilo que eu esperava. E outra coisa, gente, que eu senti assim muito complicada assim de assimilar é que a Ana Maria, como eu já disse pra vocês, ela é muito durona. Só que ela tem muita oscilação de personalidade. Ora ela é, né, assim, super adulta, super ponderada, e ora, gente, ela é muito infantil. Parece que tem 12 anos de idade e isso não é uma coisa que eu não consegui engolir com facilidade, sabe? Eu achei que muitas vezes não era a mesma Ana Maria no livro. Então esse é um detalhe assim que me incomodou um pouco, tá? Então é tudo isso que eu tinha que dizer em relação ao livro, mas eu deixo uma ressalva, que a autora é boa, ela escreve bem, e eu acho que se fosse um outro estilo de livro, que não fosse policial, ia ser um livro magnífico. E eu tenho que falar do final. O desfecho desse livro, gente, assim, é um desfecho assim, bem clichê. O assassino, assim, logo de cara eu já imaginei quem era. Então, assim, não é um livro que tem nenhuma surpresa no final. E eu esperava que pelo menos no final, né, tivesse uma grande revelação de quem é, né, o assassino. Só que foi bem clichê e bem previsível. Então, não foi tudo que eu esperava em relação ao livro, infelizmente. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês também é de uma autora nacional. Eu estou falando do livro Aprendendo a Viver, da autora Liana Lessa. Aqui tá a capa dele, eu li ele no Kindle. Esse livro aqui, gente, conta a história da Amanda, que é uma escritora. Ela escreve livros infantos juvenis. E a Amanda, gente, ela é muito complicada, assim, a vida dela. Ela é uma pessoa traumatizada, ela tem um grande trauma na vida dela, que durante o livro, né, demora para a autora revelar qual é o bendito trauma dela, e você fica muito curioso para saber em relação a que trauma é esse, mas tudo bem, ela tem um trauma que deixa sequelas assim muito complicadas para Amanda. A Amanda, ela tem problema de socializar-se com as pessoas, ela não consegue viver com outras pessoas, ela não consegue assim criar um vínculo de amizade, às vezes coisas corriqueiras que para todo mundo é uma coisa normal, por exemplo, ir ao mercado, ir numa biblioteca, no cabeleireiro, por exemplo. Para ela é uma coisa muito difícil, porque ela praticamente trava, assim, ela não consegue conversar com alguém.
As conversas dela são muito monossilábicas, ela não consegue desenvolver uma conversa assim muito duradoura com alguém e ela tem assim pavor mesmo de conviver com pessoas. A única pessoa que ela consegue conviver, que ela consegue conversar, que ela consegue se abrir é a Meg, que é a sua melhor amiga, que também fez parte do passado dela, né? Quando ela teve, né, o problema dela no passado, a Meg esteve do lado dela e ajudou, né, ela meio que superar, apesar que ela não superou até hoje. Então a Meg é a única pessoa que consegue entrar no mundo da Amanda. E a Amanda, gente, por conta desse trauma e para querer fugir do seu passado, das pessoas que fizeram parte do seu passado, ela resolve mudar de cidade. Ela vai morar numa cidadezinha bem afastada, ela aluga uma casa assim de frente a um lago, para ela ter paz e não ter vizinho, né? Não ter ninguém para conviver mesmo. Só que aí, gente, por conta assim dos problemas da Amanda, a oscilação que ela tem em relação ao trauma dela. Assim, ela é uma pessoa que vive no presente, mas atrelada ao passado. Ela vive muito em prol do passado, do que aconteceu com ela. E num dia difícil, né, ela pula no lago, né? Você entende que ela quer se matar. Só que aí o vizinho dela, o Liam, acaba, que é bombeiro, acaba salvando a vida de Amanda. E eles acabam, assim, criando um vínculo de amizade, assim. É um vínculo de amizade meio distante. Porque você percebe que o Liam, logo de cara, percebe que a Amanda tem algum problema. Ele percebe que a Amanda não gosta de ser tocada, não gosta de conversar. Então ele cria uma certa distância em relação à Amanda, mas ele sempre está presente ali na vida da Amanda. Ele sempre tenta entrar no mundo de Amanda. E com o tempo, né, eles acabam se envolvendo, o Liam tenta, né, quebrar essa barreira, tentar conversar com a Amanda, tentar ajudá-la em relação a esse trauma. Só que por conta, gente, desse problema que a Amanda teve lá no passado, ela fez uma promessa para alguém de nunca mais se envolver amorosamente. Então ela tenta cumprir essa promessa de qualquer maneira, só que o Liam, né, será um grande desafio para ela conseguir cumprir essa promessa. Então o livro gira em torno disso. Esse livro, gente, a essência dele, na verdade, é um livro que fala muito sobre traumas, né? Que eu já vou ler pra vocês, mas fala muito com relação a perdão. A Amanda, gente, pra conseguir mudar, pra conseguir virar, né, a página da vida dela, ela tem que perdoar. E pra ela não será nada fácil. E é muito complicado para ela isso, e ela tem que superar isso, então o livro fala muito sobre o perdão. E é muito legal porque você começa a conhecer outras pessoas que fizeram parte da vida dela, você começa a entender o trauma dela, o que aconteceu com ela, assim, foi uma coisa muito dura mesmo. Só que mesmo, gente, sendo uma coisa muito dura, uma coisa entendível, né, porque você entende, né, que certos traumas realmente deixam sequelas, eu achei que o único detalhe, assim, que deixou esse livro, né, em penúltimo lugar, foi que a autora, ela trabalhou muito em cima, assim, do trauma da Amanda em relação a se socializar-se. Eu achei que a Amanda, em certas ocasiões, chegou a ser irritante demais, sabe, esse trauma que ela tem, esse não querer conviver com as pessoas, acabou sendo forçado demais. Eu acho que se a autora tivesse pego, né, esse assunto com um pouquinho mais de leveza, não tivesse pesado tanto a mão nisso, né, seria um livro mais legal. E outro detalhe, assim, que me incomodou demais nesse livro, gente, foi o excesso da palavra oi. Gente, eu não contei, é que eu não tive tempo e nem lembrei disso, mas no Kindle dá pra você contar. Eu não sei quantas vezes essa autora usa essa palavra oi, mas ela usa demais. Isso me cansou demais na leitura, sabe? Cansou demais mesmo. Mas do resto, é uma história, assim, bem interessante, é uma história bem legal. É uma história, assim, que ultrapassa barreiras e obstáculos. E o vínculo de amizade entre a Amanda e a Meg também é um vínculo, assim, muito legal. Você percebe que a Meg consegue virar a Amanda do avesso em certas ocasiões. E eu gostei demais também da personalidade da Meg, tá? Mas eu indico a leitura desse livro, apesar dessas ressalvas que eu falei com vocês. Agora, o próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, eu já falei dele com vocês, que eu comprei ele na Bienal, né, e que eu estava querendo muito ler o livro, então eu tive a oportunidade de ler no mês de outubro. Eu estou falando do livro Perdendo-me,
da autora Cora Camarque. Esse livro aqui, gente, é um livro assim bem divertido, é uma leitura assim bem legal, é um livro assim cativante, que você não vê a hora assim de ter um desfecho, né, pro casal. Só que a autora, ela dá uma judiada em você, sabe? Ela demora pra fazer um negócio engrenar e resolver a situação. Esse livro, ele conta a história da Bliss, que é uma mulher, né, de 22 anos, que ela está no último semestre da faculdade, ela está para se formar, ela vai ser uma atriz. E a Bliss, né, apesar dessa idade, da maturidade dela, ela ainda é virgem. Ela nunca achou um homem, assim, ideal para ela. Ela é uma mulher, assim, muito perfeccionista, ela gosta de comandar as coisas. E ela nunca encontrou um homem, né, à altura da personalidade dela para ela se entregar. E então, né, ela é virgem até hoje. Só que chegou nessa ocasião da vida dela que ela quer mudar, ela quer simplesmente perder a virgindade dela, nem que seja com o cara errado mesmo. E ela, né, resolve que um dia ela vai sair com a amiga dela à noite, vai sair num barzinho e a primeira pessoa que ela encontrar, que der certo, ela vai sair com ele e vai perder a virgindade dela, ela não quer nem mais saber. Então ela sai um dia à noite à caça, né, à procura, né, do seu pretendente. Mas ela só quer uma noite apenas, ela só quer resolver o problema dela, ela não quer namorar, ela não quer nada. Quando ela sai, ela acaba encontrando, né, o seu pretendente. O nome dele é Kerrig e é uma pessoa assim super atraente. Ela percebe que ele não é, né, americano, ele tem um sotaque britânico, né, as meninas gostam, né, de sotaque diferente, então assim, ela fica toda encantada por ele, ela percebe que ele é uma pessoa, assim, muito inteligente e ela acaba enlaçando o bendito do Gerrick. Só que ela, gente, na hora dos finalmente, ela acaba pensando melhor e ela acaba fugindo dele, ela simplesmente foge dele, ela arruma uma desculpa, assim, bem esfarrapada e foge dele e não quer saber e quer se livrar disso e não consegue consumar, né, o seu plano. E no outro dia, gente, que é o primeiro dia do último semestre da faculdade, ela acaba reencontrando o Gerrick. Ela fica surpresa porque ele é o professor dela. E para ela será um grande obstáculo, assim, conviver com ele no semestre inteiro, aquela vergonha e aquela atração que ela tem por ele ainda continua. E é uma história, assim, gente, que te deixa aflita, porque, assim, você quer que o casal fique junto, mas você sabe que eles não podem ficar junto, porque isso pode acarretar problema tanto para ela como para ele, assim. E é um livro, assim, que te deixa, assim, apreensiva. E é um livro, assim, gente, que fala de uma forma, assim, mais genuína, mais inocente, né, em relação ao nascer do amor e também o despertar da sexualidade, assim, ao mesmo tempo que ele é um livro leve, ele é um livro, assim, mais hot, mas não tem aquela pesada tão, assim, forte em relação ao hot, e é um livro bem legal, assim, é bem o estilo Young Adult, só que a única coisa que faltou, assim, foi um bad boy, né, porque todo Young Adult tem, né, um bad boy na parada, e o Kerrig, ele não é tão bad boy assim. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é um livro, assim, mais complexo, é uma distopia. Vocês sabem que eu gosto de uma distopia, né, de uma distopia bem escrita. E esse livro aqui, gente, ele é um livro que você tem que ler com calma, você tem que pensar muito bem na história, às vezes você tem que voltar um pouco para você entender melhor a história, mas é um livro, assim, bem legal. Estou falando do livro O Silo, de Hugh Horner. E esse livro aqui, gente, de início, você pensa que ele fala de um personagem, né? Porque ele começa centrado numa pessoa, que é o delegado, né, da cidade. O nome dele é Holston. E você entende que ele é o personagem principal da história. Mas depois, no decorrer da leitura, você acaba descobrindo que ele não é o personagem principal da história. Mas antes de começar a história, eu vou falar sobre o silo. O que é, né, o termo o silo? Na verdade, gente, o silo, ele é um abrigo, é um grande abrigo, muito grande mesmo, é praticamente uma cidade, assim. Só que ele é subterrâneo. As pessoas vivem debaixo da terra, protegidas por esse silo.
Então as pessoas vivem nessa sociedade. E esse silo, gente, ele tem vários andares. Ele tem mais de 144 andares. Então ele é muito, muito, muito profundo. E cada andar assim do silo é responsável por uma determinada coisa que vai fazer parte do ecossistema todo do silo. Cada pavimento é responsável por uma coisa. O último pavimento, que é o pavimento mais profundo do silo, é as minas, que através das minas eles conseguem extrair carvão, fontes de energia, aí depois vai subindo, tem a parte da mecânica, que cuida, né, de todos os maquinários do silo, que cuida do funcionamento do silo, o andar das plantações, onde é plantado todo o alimento que tem no silo. Então, assim, é bem complexo a estrutura do silo, é bem complexo, assim, a sociedade do silo. E no livro, e no silo, gente, é uma sociedade assim que vive sobre leis assim totalmente restritas. Tem as leis específicas do silo e quando alguém quebra, né, essa norma, alguém quebra essa lei, tem uma consequência e essa consequência é muito grave. Por quê? Eles vivem no silo, gente, porque eles estão se protegendo do que existe no mundo. É um mundo assim desolado, onde o mundo está em ruínas e o ar não é mais respirável. Então você não consegue viver fora do silo, porque não tem oxigênio, tem muitas toxinas no ar que você acaba morrendo por conta disso. E as pessoas vivem ali no silo protegidos, né, desse mundo exterior. Então quando uma pessoa acaba restringindo a lei, acaba quebrando as regras do silo, ela é mandada para fora do silo. Então a sentença dela é uma sentença de morte, ela é enviada para fora do silo para praticamente morrer. O destino dessa pessoa é a morte. Só que ela é enviada, gente, com uma roupa especial, uma roupa que vai prover para ela alguns minutos de vida. E toda pessoa que sai do silo, é mandado, né, expulso do silo, ele é instruído a limpar as câmaras que tem em volta do silo, né, as câmaras externas do silo. Para quê, gente? Existem câmeras, né, externas no silo que mostram o mundo. Só que o mundo é um mundo totalmente cinza, totalmente poluído, mas as pessoas sentem uma grande necessidade de estar avistando isso. Então, quando essas telas ficam embaçadas, acaba criando um ar assim muito pesado lá dentro do silo, as pessoas ficam apreensivas, elas querem que as câmeras sejam limpas, assim. Então, quando tem alguém para limpar essas câmeras, é praticamente motivo de festa para os moradores do silo. E no início do livro, gente, você começa a entender que a mulher do Rosten, né, que é o delegado da cidade, há 3 anos atrás, ela foi enviada para fora do silo para limpar essas câmeras e também para morrer, né? O destino dela foi a morte. E o Rosten, gente, ele tenta entender o que fez a mulher dele querer sair do silo. Porque assim, ela foi condenada a sair do silo porque ela começou a fazer algumas investigações, né, sobre, né, a existência do silo, sobre o porquê o silo existe, sobre o porquê as pessoas são mandadas para fora do silo, e ela acaba descobrindo algumas coisas que ela não revela para ele. Só que aí, gente, ela pede pra sair, ela simplesmente pede pra ser mandada pra fora. E ele não entende o porquê. Algumas pessoas acham que ela foi acometida de uma loucura. E ele tenta entender isso. E ele começa, né, a investigar o que aconteceu com a mulher dele, aliás. E ele também acaba descobrindo certas coisas. E ele é condenado também a sair do silo. Então ele também acaba sendo morto. E toda pessoa que sai do silo, como eu já disse, ela é instruída a limpar as câmeras. Só que quando elas, né, são condenadas, todas elas se recusam, falam que não vão limpar as câmeras, que eles não querem saber de limpar as câmeras, eles não querem nem saber disso, não querem ajudar ninguém que está ali do lado de dentro, já que eles foram condenados, eles não vão ajudar ninguém. Só que toda pessoa que sai do silo, ela limpa as câmeras. E ninguém entende o porquê. Por que a pessoa, quando sai do silo, resolve limpar as câmeras? E isso acontece com ele também. Ele acaba limpando as câmeras. Você acaba entendendo um pouquinho, porque o livro, né, é narrado em primeira pessoa também. Você acaba entendendo, né, porque que o Rosten limpou as câmeras, né? Você tem uma fagulha, né, de uma explicação por que isso acontece. E o livro se inicia a partir da morte dele. Só que aí a personagem principal, né, é a Juliette, que é uma das mecânicas, né, que vive lá no penúltimo
do Silo. Ela é uma grande mecânica e ela é a personagem principal. Agora ela foi, né, escolhida a nova delegada para substituir o Rustin. A prefeita, né, deu esse cargo para ela. E o início do livro, gente, é um pouco enrolado, porque assim, até a prefeita descer todos os pavimentos do Silo, conversar com todo mundo que ela tem que conversar, entrevistar todas as pessoas que ela tem que entrevistar, e muitas coisas acontecem assim, o livro fica enrolado nessa parte, parece que ele fica patinando aí, e não sai disso, e nessa parte ele fica cansativo. Só que depois que passa essa fase, e a Juliette, né, passa a ser a delegada, né, do Silo, aí a história começa a engrenar, porque a Juliette, ela é muito esperta e ela começa, gente, a investigar alguns acontecimentos que tem, né, após a morte do Rustin, e ela acaba também investigando o que aconteceu com o Rustin, com a Alison, né, que é a mulher dele, o que aconteceu, né, para ele ser mandado para fora do Silo. Então ela também começa a investigar. Então você percebe que todo mundo que começa a investigar, alguma coisa acontece. Então o livro gira em torno disso. A Juliette tem grandes desafios, não será nada fácil para ela, e no decorrer do livro você começa a entender toda a estrutura do Silo, todas as mentiras que tem por trás, né, dessa sociedade, e você começa a entender todos os conflitos, tudo que leva uma pessoa a sair fora do Silo. Lá no final do livro você entende o porquê do Silo, como ele surgiu, o que realmente aconteceu no mundo, né? Porque até então você não consegue entender o que aconteceu com o planeta. Você só sabe que ele não é mais um planeta que dá para ser habitável. Por isso que as pessoas, né, vivem nessa sociedade subterrânea. Aí vocês, no final do livro, vocês entendem o porquê e o que acontece. Assim, é um livro bem legal, é um livro bem interessante. Assim, é uma história complexa, mas assim, é uma distopia bem interessante. Ela começa a engrenar, assim, quando você lê 40% mais ou menos do livro, de 40 a 50, a história engrena um pouquinho mais e eu achei muito interessante. Esse livro vai ter continuação, com certeza eu vou ler a continuação dele. E pra quem gosta de distopia, né, de uma história assim um pouquinho mais complexa, com certeza vocês vão gostar do Silo, é um livro bem legal. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é outro livro, né, estilo Young Adult. Essa autora, gente, eu já li outros livros dela. Eu estou falando da Kate Ashley. Eu já li outros livros dela, vocês já sabem, né? Eu li A Proposta, O Pedido, eu li também O Casal Perfeito. Esqueci o nome do livro, que foi o último que eu li, assim, eu gosto muito dessa autora, assim, eu gosto muito da escrita dela. Ela escreve para um público mais adulto. E nesse caso, né, ela escreveu um livro, assim, Young Adult, né, para um público mais jovem. E a história desse livro é Música do Coração. Gente, a playlist desse livro é incrível, gostei demais da playlist dele, gostei demais das músicas aqui que ela apresenta no livro, eu acho que vocês vão gostar também. Esse livro aqui, gente, ele conta a história da Abby. A Abby, ela é uma cantora country e ela vem de uma família, assim, religiosa. O pai dela, assim, sempre foi missionário, então, assim, ela conhece várias partes do mundo, né, porque ela viajava muito com a família dela por conta, né, dos pais serem missionários. E, né, tem uma banda, assim, evangélica, né, por assim dizer, country. E a Abby, gente, ela é enfermeira, né, ela estuda enfermagem, e ela tá, assim, num dilema na vida dela. Porque, assim, ela é cantora, ela escreve músicas, ela gosta muito de cantar, e um dos irmãos dela, né, que fazem parte da banda, né, dos irmãos dela, ele vai se casar e vai deixar a banda. E a Abby, né, é a pretendente de ser a substituta dele. Só que ela não tem certeza se é isso que ela quer mesmo. Então, eles resolvem que a Abby vai participar da última etapa da turnê de verão deles. Então, ela vai se encontrar com eles para participar dessa turnê e cantar junto com eles, e para ver se é isso que ela quer mesmo, se ela quer entrar nesse mundo, né, da música, de ser uma cantora mesmo. E ela resolve embarcar nessa, né, para ver se é isso que ela quer da vida dela mesma ou se ela vai seguir a carreira de enfermagem. E quando, gente, ela vai no festival encontrar com os irmãos dela, ela acaba entrando sem querer no ônibus de uma outra banda. Só que ela só descobre isso, gente, assim, quando o ônibus já tá na estrada,
assim, bem longe, e que ela entra no quarto, assim, no quarto do ônibus, né? O ônibus tem um quarto, quando ela entra lá pensando que vai encontrar os irmãos, só que ela acaba encontrando outra pessoa, ela acaba encontrando o Jack Slater, que ele é um vocalista de uma banda, assim, de rock pesado, e é um bad boy, e é um assim, totalmente mulherengo, e ela acaba caindo praticamente na cama dele. E ele pensa que é uma, né, das amantes dele, e ele fica muito decepcionado quando ele descobre que a Abby não é uma das suas groupies, e vai conquistar a Abby, mas ele percebe que a Abby é muito certinha, a Abby não tem nada a ver com as meninas que ele convive, que ele se envolve, e ele acaba fazendo uma aposta com a Abby. E a Abby, né, como é dura na queda, ela acaba aceitando. Ele desafia ela a ficar uma semana no ônibus junto com eles, né, da banda. E ela acaba aceitando ficar com eles essa uma semana, ela acaba aceitando esse desafio dele. E ela começa a conviver com essa banda de rock, né, durante uma semana. A banda de rock se chama Runaway Train. E ela acaba convivendo com eles. E nessa convivência, ela acaba conhecendo todos os integrantes da banda. E ela conhece o verdadeiro lado de cada integrante. Ela tinha uma ideia completamente diferente, né, dessa banda. Tanto é, gente, que na convivência ela acaba conhecendo o outro lado deles. Ela acaba conhecendo o outro lado do Jack também, né. O Jack, assim, gente, é uma pessoa cheia de defeitos. Mas você percebe por que ele tem esses desvios de conduta. O Jack é muito mulherengo, ele não se envolve com alguém porque o Jack tem muitos problemas. Você começa a conhecer os problemas dele, você começa a se envolver com os problemas do Jack, e uma convivência assim muito legal. Os dois, inclusive, eles escrevem uma música junto, uma música que acaba mudando assim completamente a visão do Jack, né, em relação ao amor, em relação à vida. E é muito legal esse livro. Ele é um livro comovente também. O finalzinho dele assim é bem comovente mesmo. E ele tem uma pegada assim forte em relação à vida, em relação aos apegos que você tem, assim, é bem interessante esse livro. Gostei demais da leitura dele, gostei demais, assim, da Kate Ashley com essa visão no adult. A gente não, né? Eu estou acostumada com a Kate numa leitura mais forte, para um público mais adulto, mas eu gostei da Kate escrevendo para um público jovem também. Esse é o primeiro livro, né, da série Runaway Train. E com certeza vai ter outros e eu vou ler, claro que eu vou ler. Gostei demais da pegada da Kate nesse livro aqui. O que eu vou compartilhar com vocês também é uma leitura em adult, só que esse livro aqui, ele faz parte de uma série. Ele é o último livro, né, dessa série, na verdade dessa trilogia. É uma trilogia que faz parte de uma série, dá pra entender? Eu estou falando do livro Amor Sem Limite, que é o último livro, né, que conta a história da Blair e do Rush, que é um casal já conhecido, né, de outros livros da autora. Na verdade, essa série é uma série que se chama Rosemary Beach, que conta a história de vários casais da cidade de Rosemary, na Flórida. E essa trilogia em especial, né, conta a história da Blair e do Rush. Eu já li os 2 primeiros livros, amei demais, assim, gostei demais das histórias envolventes, né, da autora. E esse é o desfecho, né? O desfecho 2, né? E você vai... Não é spoiler, pra quem já leu a série sabe, né? Que a Blair está grávida e ela tá pra se casar, né? Ela e o Rush têm planos de se casar e querem se casar logo. Só que a Nan, que é a irmãzinha problemática do Rush, acaba dando problema. É claro, ela tinha que dar problema, né? A Nan, dos outros livros, já é um personagem, assim, difícil de engolir. E nesse livro, gente, a Nan se superou. Se superou mesmo. Ela tá insuportável. Todos sabem que a Nan é muito mimada, ela quer tudo só pra ela não pensa em ninguém, ela não tem papas na língua. Então, nesse livro, ela tá insuportável. Pra quem sabe, né, quem leu a série, leu os livros da série, sabe que a Nan descobriu, né, que o pai dela é uma outra pessoa que ela nem imaginava que era o pai dela, e ela tenta conviver com o pai dela, mas ela não consegue. Porque quem que consegue conviver com a Nan? Ninguém, né? Ninguém consegue conviver com ela. E o pai dela já não aguenta, né? Esse novo pai dela já não aguenta mais a Nan. E ele pede socorro, né, pro Rush, pra ele ir até lá e colocar as irmãs e não conviver com a Nan. A Nan tá tornando a vida, né, das pessoas daquela casa um inferno, né?
que é a banda do pai do Rush, né? Porque ele é roqueiro, né? Tem uma banda. E o pai da Nan, né, é um dos roqueiros dessa banda, né? Gente, saber que a Nan não tem jeito, que a Nan sempre vai ser assim, ela quer se casar, mas ela quer se casar na paz, sabe? Ela não quer deixar nenhumas amarras pra trás, ela quer que o Rush resolva todos os seus problemas e ela acaba incentivando ele, fala, não, vai lá ajudar sua irmã, só que ele não vai sozinho, né? Ele tem que ir com a Blair, não vai deixar a Blair sozinha e ela acaba embarcando nessa também e eles vão até a Califórnia, né, pra tentar, né, apaziguar as brigas, né, que a Nan anda provocando e acontece, gente, a Nan é meio incontrolável e isso toma muito tempo do Rush. E como ele fica muito tempo com a Nan, a Blair acaba ficando muito sozinha. Ela acaba ficando meio que deixada de lado, assim. E acontece algumas coisas no livro que o Rush faz muita falta, né? Ele devia estar ao lado, né, da noiva dele, ele acaba não estando, né? Porque tá lá ao lado da Nan. Só que até a ficha dele cair, que a Nan não tem jeito, que a Nan sempre vai ser assim, que ele precisa estar do lado da Blair, que é a mulher que ele ama, ele precisa estar auxiliando nela nesse momento, né, de gravidez, até ele resolver, né, cair na real, a Blair acaba tomando uma decisão assim meio dramática, né, e eu não vou contar, não vou contar, e o livro assim é bem conflitante. E acaba conhecendo, né, outros personagens que são introduzidos à história. Você conhece a filha do Kiro, né, que é o pai da Nan. O nome dela é Haru. E a Haru é uma menina super doce, uma menina super amável, que acaba tendo um afé com o Grant, lembra do Grant, dos outros livros. Então, assim, é um afé meio forte. Eu sei que, tenho certeza que o próximo livro vai contar a história da Haru com o Grant, né, até que enfim, né. Conhecendo também outro personagem que é introduzido à história, que faz parte do passado do pai da Blair. Que eu queria falar com vocês sobre isso. A autora gosta de umas surpresinhas assim, né? Ela, do nada, pá, ela dá pra você uma informação que você fala, o quê? Como? E eu acho que essa revelação do passado do pai da Blair é uma revelação que não cola muito não, sabe? Eu achei que faltou liga nisso. E eu acho que ela introduziu esse personagem na história pra fazer uma nova história. Com certeza vai ter uma história do irmão da Blair. Tenho quase certeza disso. Você vê que ele cai de paraquedas na história, sabe? E você percebe que não tem muita liga nessa história. É uma história assim mal contada, que você percebe que é colocada na história por alguma finalidade que você só vai descobrir pra frente. E é isso aí, tá? Mas assim, eu gosto muito da autora, eu gosto muito dessa série. Não vou dizer, gente, que esse final, né, esse último livro me surpreendeu, porque ele não me surpreendeu. Aliás, eu esperava uma história um pouquinho mais construída em relação a esse livro, mas do resto, esse livro é incrível, os personagens são incríveis, os personagens são apaixonantes, o Rush escreve uma música incrível pra Blair. É uma música que eu tenho certeza que vocês vão amar. Não tem como você não chorar lendo a letra dessa música. E essa música está disponível no iTunes para quem quiser. Essa música que o Rush escreve para Blair. Dá uma entrada lá no iTunes que vocês vão ver. E é bem legal a música. É uma letra muito, muito bonita. Agora, o ganhador do mês de outubro. Na verdade, gente, o ganhador do mês de outubro é uma trilogia, são 3 livros que eu li e assim, eu preciso contar isso pra vocês, eu não ia contar, mas eu vou contar. Eu comecei a ler, gente, um dos livros dessa trilogia, sabe qual? O segundo. E eu só descobri que esse livro era uma trilogia quando eu já tinha lido mais ou menos uns 40% do livro. Que lendo o livro eu percebia que tinha pontos que fazia parte de um outro livro que eu não li. Aí que eu fui ler, né, sobre esse livro que eu descobri que ele era uma trilogia. Então eu comecei pelo número 2, vocês acreditam? Mas eu terminei de ler, isso não comprometeu a história. E depois eu comecei pelo primeiro, né? Mas vamos começar pelo primeiro, vamos começar certinho, bonitinho. Vamos lá. Aqui, o primeiro livro da série. Essa série aqui, gente, é uma série que fala sobre 3 irmãos. Eles são gregos, eles são de uma família assim muito rica, de uma família que eles constroem hotéis.
Então eles têm hotéis pelo mundo inteiro, a rede de hotéis deles é mundialmente conhecida e são três irmãos sócios, que é da família Anetakis, não sei falar grego, tá? É da família Anetakis e cada história conta sobre um irmão. E eu vou começar pela primeira, que é Traição. E esse livro, gente, é da Maya Banks. A Maya Banks é uma autora que eu já li outros livros dela. Eu não sei se vocês lembram. Lembra a série que tinha o livro Delírio? Tinha... Esqueci o nome dos livros, mas eu coloco lá no blog pra vocês. A Maya Banks, gente, ela é uma autora que quando eu li, né, os primeiros livros dela que eu li, era uma pegada assim mais forte, né, que falava sobre o mundo BDSM, dominação, essas coisas aí, né, esse estilo de livro. E apesar dessa pegada muito forte, que às vezes assusta, eu gostei de todos os livros, né, que fizeram parte da trilogia Sem Fôlego, que é essa trilogia dela que eu esqueci o nome dos 3 livros, só lembro um. Tem Delírio, Obsessão e esqueci o nome do último. Então, é uma pegada assim para um público que gosta de uma coisa mais forte. Nesse livro aqui, gente, eu percebi, por ele ser lançado pela editora... Como que é o nome da editora? Arlequim. Essa editora, vocês sabem que é especializada em livros de romances de banca, né? Que são romances que eu gosto também, já li muitos, leio até hoje. E ele ficou mais com essa carinha mesmo, sabe? Não ficou uma leitura pesada, sabe? Aquela coisa assim que causa impacto. Ficou, apesar dele ser hot, né? Ser um livro mais sensualizado, foi um livro mais leve de ler. E é uma história assim, gente, é incrível, assim, é super envolvente essas histórias. Você lê um livro, você não vê o tempo passar. Você não consegue parar de ler o bendito do livro e quando termina um, você já quer partir para outro, você já quer ler o outro livro da série. Assim, uma pena que isso é uma trilogia e não foi uma série gigantesca, né? Igual a Bela André escreveu uma série super grande, né? Queria que a família dos Anetax fosse bem maior do que os 3 irmãos, porque assim eu gostei demais da história. Mas vamos à história, né? Chega de empolgação. Esse livro aqui, Traição, vai contar sobre o Crisander, né? Que é o irmão mais velho, né, dos irmãos. E o Crisander, gente, ele acaba criando uma situação meio complicada para a vida dele e é uma situação que acaba prendendo ele. Ele começa a namorar, ele namora uma moça chamada Marley e ela trabalha para ele na empresa dele. Só que a convivência dele com a Marley, assim, poucas pessoas sabem que eles são namorados, assim, não é todo mundo que sabe, mais a família dele, porque ele é uma pessoa, assim, muito conhecida, uma pessoa de negócios, e como ela, né, já trabalhou pra ele, né, ele não queria que outras pessoas soubessem que ele tem, né, um envolvimento com uma funcionária. Só que aí, gente, o que acontece? Acabou acontecendo umas situações que a Marley ela é acusada de ter roubado segredos da empresa e ter vendido por um concorrente dos Anetax, né? Que uma pessoa também desse episódio, que ele acaba descobrindo isso, ele acaba terminando com ela, expulsar ela da vida dele. Ele nem deixa a menina se explicar se realmente ela teve culpa no cartório ou não. E depois dessa situação, né, que ela acaba saindo da vida dele, sequestrada. Tem notícias dela, inclusive ele nem sabia que ela foi sequestrada. E depois que ela é resgatada, né, desse sequestro, ela ficou com sequelas. A Marley, ela tá com amnésia, ela não lembra nada do passado dela e ela tá grávida. Simplesmente ela tá grávida e não lembra nada da vida dela. E ele acaba entrando na vida dela de novo, né, mas pra se vingar. E que como ela, né, traiu, né, a confiança dele, ele resolve se vingar dela. Ele acaba dizendo, né, pra Marley que antes dela perder a memória, eles já estavam noivos, eles já estavam pra se casar. Então ele leva ela pra Grécia, né, pra uma ilha. Olha só como é rico, né, ele tem uma ilha. Leva ela pra essa ilha dele e acaba convivendo com ela, assim, como um casal mesmo. Eles acabam se casando e ela pensava, né, que realmente, né, eles já eram noivos. Só que ela começa a se lembrar de algumas coisas do passado dela e as coisas ficam complicadas pro Crisander, porque assim, nessa convivência com a Marley, mesmo tendo, né, essa mágoa
em relação a ter traído ele acaba revivendo a grande paixão que ele tem. Ou melhor, ele acaba, né, descobrindo que ele sempre foi apaixonado por ela, que o envolvimento com ela não era só um envolvimento sexual, né, que ele sempre foi louco por ela. E é complicado pra ele continuar com seus planos de vingança, né? E essa é uma história muito legal, uma história assim muito doce. A Miley é uma menina assim, é muito forte, gostei demais dessa história. E a segunda história, gente, dessa trilogia, vou mostrar pra vocês, que foi, né, o segundo livro, né, que eu comecei a ler, ele se chama Rebeldia. Aqui, ó, Rebeldia. Todos esses livros dessa série, gente, eu comprei no Amazon, tá? E esse livro aqui, ele conta a história do Theron, né? Que é o segundo irmão da família, né? Dos Anetakis. E o Theron, gente, assim, ele já tá com a vida consolidada, ele já tá com a sua empresa, né? Consolidada, juntamente com seus irmãos. E ele quer sossegar, né? Ele quer se casar, ele tem, né, uma pretendente, né? Uma noiva, né? Por assim dizer. E ele quer se casar com ela, quer criar raízes, ele quer ter filhos, assim, ele tá pensando no futuro. Só que os planos dele, gente, vai por água abaixo quando ele reencontra a Bella. A Bella é tipo ele é tutor, né, da Bella. Ele é responsável pelo testamento dela, né? Ele é o tutor dela em relação ao testamento. A Bella, gente, ela é filha de uma pessoa que foi muito importante na vida dos Anetakis. E ficou, né, na responsabilidade deles cuidarem da Bella. E a Bella é muito rica, só que para ela ter direito completo sobre a herança dela, né, ela tem que se casar, né? O pai dela deixou isso no testamento. E cabe ao Theron ajudar, né, a Bella a encontrar um casamento, encontrar um pretendente que não esteja casando com ela somente por causa do dinheiro, né? Porque ele tá preocupado com isso, com a integridade da moça. Ele não quer nenhum oportunista na vida dela. Então, o Theron, gente, quando ele reencontra a Bella, depois de muitos anos, ele acaba ficando muito surpreso, assim, pela mulher que a Bella se tornou. Agora ela é uma mulher, né? Ela deixou, né, de ser menininha e se tornou uma mulher muito atraente. Isso acaba abalando as estruturas dele e acaba sendo difícil pra ele, gente. Se apegar à noiva dele e não pensar na Bella. E o mais difícil para ele também é que ele é a pessoa responsável de arrumar um casamento pra Bella. Imagina, né? Ele tá interessado pela Bella, mas tem que arrumar um pretendente pra ela. Olha a complicação. E o que ele não sabe, gente, é que a Bella sempre foi apaixonada por ele. E a Bella, quando reencontra o Theron, ela já tá com uma ideia fixa na cabeça dela, que é conquistá-lo. Então, vocês já viram, né? Ele tá cercado por todos os lados e é uma história, assim, muito legal, assim. Eu gostei demais. Acho que dessa trilogia, Rebeldia foi o que eu mais gostei, assim. Uma história muito... O último livro dessa série, que é o livro Revelação. Esse livro aqui, gente, conta a história do Pierce, que é o mais duro de todos. Ele tem um trauma, né, em relação às mulheres, assim, ele não quer se envolver com ninguém. E foi o mais complicado pra ele se apaixonar. Nesse daqui, o Pierre, gente, ou melhor, vou começar pela mocinha da história. O nome dela é Gevel. A Gevel, gente, ela se mudou pra uma cidade, Nova York, porque ela recebeu uma proposta de emprego. Só que antes, gente, dela começar a trabalhar, ela conhece o Pierce. E ela acaba se envolvendo com ele, ela fica muito atraída com ele, os dois saem juntos, tem uma louca noite, né, de amor. E no outro dia, cada um vai pro seu lado, né? Só foi aquela noite mesmo. Só que, gente, quando a Gevel, ela vai trabalhar, né, no seu novo emprego, ela acaba descobrindo que o seu patrão é o Pierce. E isso deixa ela muito preocupada, porque ela nem imaginava que aquele homem que ela teve uma louca noite de amor é o seu patrão. E até então ela acha que ela vai conseguir conviver com ele, né, que ela vai conseguir um emprego. Mas devido, gente, ao problema lá do primeiro livro, entre o Chrysanthemum e a Marley, lembra que, andando com o pé atrás, ele não quer se envolver com o funcionário. Ele simplesmente manda despachar a moça, manda dar um jeito na moça, que ele não quer conviver com ela.
ali com ele todo dia no trabalho e simplesmente ele nunca mais vê, né, a Gevel, porque ela é mandada embora. E nossa, gente, e a Gevel, ela precisa de ajuda. Depois de um tempo, ela precisa de alguém para auxiliá-la, porque ela tá grávida, a gravidez dela é de risco, e ela não tem a quem recorrer, ela não tem família, ela simplesmente não tem ninguém. E a única pessoa que pode ajudá-la é o Pierre, só que é a última pessoa da lista dela, mas devido à gravidade do problema dela e o risco que ela tem de perder, né, o seu filho, ela acaba cedendo e acaba pedindo ajuda pra ele. Então eles se reencontram e aí que o bicho pega, porque ela descobre que mesmo estando magoada com o Pierre, a atração que ela tinha por ele continua ali, mais viva que nunca. E o Pierre também percebe que a atração, né, que ele teve pela Gevel na primeira noite que eles estiveram junto está ali mais viva que nunca também, só que nenhum quer dar o braço a torcer, porque ele desconfia que o filho seja dele, e ela fica muito magoada com ele de ter feito isso com ela, porque ele deixa ela assim praticamente num mato sem cachorro, né? Ele mandou ela embora e ela não tinha mais o que fazer da vida dela, não tinha perspectiva de emprego, então ela passa muita dificuldade, então assim, a mágoa dela é muito grande em relação a isso. Então os dois ficam resistentes assim de se entregarem realmente a esse amor, né, assim, avassalador. Então assim, é conflitante para os dois, você fica assim a todo tempo, né, apreensiva em relação ao casal, e é uma história muito legal também. E é isso aí, eu amei essa trilogia, super indico, né, a leitura desses livros aqui. Gostei demais, né, como eu já disse, da abordagem da Maya Banks, escrevendo, né, de uma forma mais suave, né, escrevendo romances hots, mas de uma maneira mais suave, né, não que eu não goste, né, dos livros mais fortes da Maya Banks, até gosto, gostei demais da série Sem Fôlego dela, inclusive o livro que eu comecei a ler agora, né, o primeiro livro que eu comecei a ler agora em novembro, é um livro da Maya Banks também, e eu tô gostando demais da leitura, mas isso é só no próximo vídeo que eu vou falar com vocês. Então, o ganhador do mês de outubro foi essa trilogia incrível, dessa família incrível, desses irmãos assim incríveis, que são assim, que tem costumes gregos assim muito enraizados, eles são pessoas íntegras e quando eles se apaixonam de verdade e eles movem o mundo por causa de sua amada. E eu gostei demais desse livro, assim, é o estilo de livro assim que eu gosto bastante de ler. Apesar de ser bem clichê, de ser bem mimimi, é o estilo de livro que eu gosto. Pronto, já falei tudo que eu tinha que falar. E essas foram minhas leituras do mês de outubro. Espero muito que vocês tenham gostado, né, desse vídeo resenha, que vocês possam ter a oportunidade de ler algum desses livros e que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! Come on by.